Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início então à unidade 2, né, que vai ser sobre fundição. Então, essa unidade 2, antigamente era uma disciplina única. Então a gente tinha a disciplina de tecnologia de fundição. Aí, em função da última mudança do PPC, a gente resolveu colocar dentro dessa disciplina, que ela era uma disciplina menor, né? Então a gente resolveu colocar como um módulo dentro dessa disciplina aqui. E nesse módulo, então, a gente vai ver como a gente obtém as peças fundidas, quais são as partes essenciais em uma fundição, os principais processos, que tem uma infinidade de processos de fundição. A gente vai ver quais são os principais, o que que eles geram, os aspectos da gente utilizar um ou utilizar outro. Vamos verificar também os aspectos metalúrgicos, né? A gente tem que entender um pouco sobre o material que a gente está fundindo. Fazer um estudo sobre os processos de moldagem e alimentação, adaptação de peças mecânicas, sistemas de maçalotes e canais de ataque e alimentação. Também vamos passar aqui para vocês o conceito sobre macharia e moldagem manual, que a gente vai ver quando a gente tem peças que a gente deseja colocar algum tipo de furo ou coisa parecida, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada macho. Formas de moldagem mecanizada em areia, além de elaboração das ligas metálicas e também a automação desses processos. Então, o que que é a fundição? Fundição é um dos processos metalúrgicos de fabricação. Nesse processo, a gente vai envolver a fusão de metais ou de ligas metálicas, seguidos então de um vazamento desse metal líquido em moldes adequados para a solidificação, e então a obtenção de formas sólidas finais. Então, esse é um processo bem antigo. A gente tem aqui um slide onde a gente vê o histórico da fundição ao longo das épocas, né? Começou lá em 10.000 antes de Cristo, com os primeiros artefatos feitos em cobre. Na realidade, naquela época eram feitos enfeites, né? Depois já evoluiu um pouco mais, aí a gente já data de 5.000 a 3.000 antes de Cristo, com primeiros trabalhos com cobre fundido. Se utilizava nessa época então moldes de pedra lascada. 4.000 antes de Cristo começou o processo de fundição por cera perdida, com origem lá nos países da China, Egito, Índia, Nigéria e em alguns lugares já na América do Sul. Depois a gente vai ver que esse processo é um processo bem interessante, ele tem algumas características bem particulares. Então, em 4.000 a.C. Já existia inclusive na América do Sul. 2.800 a.C. aí é os processos de obtenção do ferro por redução, redução que a gente viu lá então no módulo passado, mas também já se encaixava como uma certa forma de fundição. Em 1000 a.C. começa então a Idade do Ferro e esses processos então eles começam a evoluir a uma velocidade maior. 250 a 100 a.C. então o ferro ele passa a ser muito importante. Ele passa a ser parte de um processo de infraestrutura do Império Romano, né, que foi um dos maiores impérios conhecidos até hoje. Então, a fundição em si ela teve uma importância muito grande também nesse período. 1300 a 1400 agora já depois de Cristo, aí a modernização dos processos começou a ocorrer, né, desenvolvimento de fornos industriais, alguns fornos com características especiais para a fundição. Depois, 1760, que houve então o grande boom do processo, que foi a Revolução Industrial, né? Como um todo, a industrialização desenvolveu vários processos e melhorias, e dentro da fundição não foi diferente. 1855, lá a implantação dos processos Bessemer, Thomas Siemens Martin.
1890, estudo do diagrama ferro-carbono, que a gente vai dar uma olhada nele de novo ao longo desse segundo módulo. Embora vocês já devam ter estudado em ciências materiais, é bom a gente relembrar devido à tamanha importância que esse diagrama tem. Em 1944, Cronin inventou então o processo de fundição por shell molding, ou casca perdida. Em 1960, então, o desenvolvimento de tecnologias para o controle de processos de fundição. E daí em diante, então, a gente já começa os processos automatizados, né? Então, etapas para a obtenção de uma peça fundida. Embora pareça muito simples, um processo de fundição ele tem uma certa complexidade. Primeiro, a gente tem que ter em mente o desenho da peça a ser produzida, né? Tem toda a parte de projeto, de desenho. Então, a peça, uma vez desenhada, ela tem que ser projetada. Depois, a gente vai fazer a produção de um primeiro modelo, seja em madeira, em aço ou material que for, mas a gente faz a produção desse modelo. Se a peça tiver elementos vazados, se ela for projetada para ter furos, a gente tem que fazer a produção dos machos. Posteriormente, a gente vai para a etapa de moldagem. Depois, a gente faz a parte de elaboração dos canais de enchimento. Uma vez feitos esses canais, a gente parte para o vazamento propriamente dito. Depois espera solidificar a peça. Se a peça necessitar de algum acabamento, a peça tem que passar por esse processo, algum processo de usinagem ou um desbaste simples ali. E por fim, a gente tem a peça acabada. A aplicação dessas peças fundidas. A fundição tem algumas características que dão essa importância ao processo. Então, esse é o caminho mais curto entre uma liga metálica líquida e a peça pronta. A gente tem que derramar a liga metálica dentro de um molde e esperar solidificar. Então, é bem rápido. Não há limites para a confecção de formas de moldes e conjuntos fundidos. Podem ser produzidas peças de poucas gramas até dezenas de toneladas. Então a gente vai ver aqui que peças muito pequenas até peças de avião, por exemplo, podem ser produzidas por esse processo. Então a gente vê a aplicação de peças fundidas em eletrodomésticos, normalmente nas carcaças de motores, componentes de compressores, em algumas peças injetadas em outros componentes. Ali a gente tem então de um motor de uma geladeira. E a carcaça desse motor pode ser feita então por esse processo de fundição. Em equipamentos elétricos, então, carcaças de motores elétricos, carcaças de proteção em equipamentos e outros componentes. Aqui a gente vê então uma carcaça de um motor elétrico, então, feita a partir da fundição. Podem ser aplicados também na indústria de bens de capital, como carcaça e peças de máquinas de grande porte, como tornos, fresas, furadeiras, planas, perdão, entre outros. Na parte de saneamento e água, hoje não se utiliza tanto, mas há até cerca de uns 10, 15 anos atrás se utilizava muito tubulação feita em ferro fundido. Na época era um processo interessante, uma forma, já que os plásticos, os polímeros, eles não estavam tão avançados, eles optavam por utilizar essa, esses dutos aí, esses tubos em ferro fundido para ter uma durabilidade maior. O grande problema é que com a passagem de água por essas tubulações acabava gerando uma série de efeitos de corrosão nesses tubos e uma que ia degradando então as paredes do tubo, e outra questão é que esse óxido ele acabava sendo transportado para a água, né? E deixando a água com coloração e com um gosto bem acentuado. Então, eram utilizados em tubos de grande porte, ainda são utilizados em válvulas, conexões, tampas e estruturas de bueiro.
Então essas tampas de bueiro que a gente vê aí comumente na rua, elas normalmente são produzidas por processo de fundição. Também são utilizadas em automóveis, né? Blocos de motores, cabeçotes, coletores de descarga, corpo da bomba de combustível, em veículos pesados na carcaça de diferencial, né? Então aqui a gente tem as imagens tanto do bloco do motor quanto do cabeçote, que são feitos por esse processo de fundição. E na última imagem ali a gente tem então um diferencial de um caminhão. Então são peças bastante robustas, né, que são utilizados esses processos aí de fundição. Na indústria, são utilizados então para a produção de perfis e lingotes para usinagem. Então aquela etapa que a gente viu lá de lingotamento convencional, ela já era uma etapa de um processo de fundição. Que lá a gente tratou de uma forma um pouquinho diferente porque está dentro do processo da siderurgia. Então pode ser feito também conexões, peças de válvulas de motores, carcaças, engrenagens, peças de freio, braços de suspensão, entre outros. Pode ser produzido então peças para a indústria aeroespacial. As peças mais importantes então são ali as paletas das turbinas, blocos de motores e outros componentes dos motores que são utilizados nos aviões. Então aqui a gente tem, nessa imagem mais à esquerda, as paletas das turbinas, né? Quem tiver interesse de pesquisar, pesquisa aí pela turbina de um avião, que vocês vão ver que tem uma infinidade de diferentes tipos de paletas que compõem ela. E o processo mais interessante, a gente vai ver mais adiante o porquê tem um processo específico para a produção dessas paletas, é um tipo de fundição, que ele vai dar então algumas características que essas paletas têm que ter para um bom desempenho do motor de um avião. E ali está as paletas montadas ali na turbina, no motor do avião. Ah, em outra situação que também é muito utilizado o processo de fundição é na ourivesaria, que é a produção de joias, de peças de joias de ouro, né? Não só de ouro, pode ser utilizado para prata, para outros metais semelhantes. Mas então a gente pode produzir peças, joias, melhor dizendo. Usualmente estão em metais nobres, como o ouro, a prata e a platina. E também tem um processo bem específico de fundição que vai ser utilizado para a produção dessas joias, que é o processo de cera perdida, que em um único vazamento você consegue produzir dezenas ou até centenas de anéis, de joias ao mesmo tempo. Também é muito utilizado o processo de fundição nas artes plásticas, então para a produção de estátuas, pedestais, esculturas, bustos, entre outros. Partes essenciais, então, de uma fundição. Então, como a gente viu, tudo começa no setor de projetos, né? Então a gente tem que ter em mente a peça a ser produzida, como o desenho dessa peça. Uma vez feito o desenho, a gente tem que começar a produção dos moldes, machos. Ah, tem que ter em mente também nessa parte de projetos toda a questão de dimensionamento de massalote, de canais de descida, de canais de alimentação e ataque. Outro setor muito importante é o setor de confecção e reparação de modelos e as caixas de machos. Setor de fabricação, que é a própria fundição em si, né? Então, em uma fábrica básica de fundição, a gente vai ter uma área de preparação da areia para moldação. A gente vai ver que essa areia ela tem que ter algumas características bem especiais para ser útil então no processo de fundição. Vai ter uma área de moldação onde a gente vai ter os nossos modelos e toda a etapa de moldação em areia, se for fundição em areia, né? A área de confecção dos machos,
a área de preparação do metal líquido, que é a área dos fornos, a área de vazamento dos moldes e, por fim, uma área de rebarbação e limpeza. Alguns processos de fundição, como a gente vai ver, eles não dão um acabamento tão legal na peça. Ele fica com alguma rebarba, eh, com alguma sujeira nessa peça e a gente tem que executar esses processos aí de acabamento final. Então, primeiro a gente sai lá do projeto e das especificações. A gente vai ter uma determinada especificação para aquela peça, né? E a gente vai entrar com o projeto para o desenho dos moldes e das características que a gente vai precisar ter durante esse processo. Aí, uma vez com o projeto e a especificação das peças prontos, a gente vai para a confecção do modelo e dos machos, se houver necessidade. Partindo daí, a gente tem o nosso molde. A gente vem lá com a etapa de fusão do metal e vai despejar esse metal líquido então no molde. Uma vez despejado, espera o processo de solidificação ocorrer, parte então para o processo de desmoldagem e rebarbação. Por fim, se necessário, um acabamento e no final a expedição dessas peças. Então, principais características de um processo de fundição. Então, a principal característica é a simplicidade da técnica, né? Então, se vocês colocarem aí no YouTube, vocês vão ver várias pessoas executando esse processo de fundição aí em casa, no seu quintal ali, na sua garagem, consegue fazer esse processo. Embora eu não aconselhe quem não tem uma boa noção, uma certa experiência a fazer isso, porque envolve toda uma questão de segurança, né? Você vai trabalhar ali com metal líquido em alta temperatura, então tem que ter um certo cuidado. Muitas pessoas fazem os seus fornos em casa, tem que ter um cuidado ainda maior nesse processo de fabricação do forno. Então é um processo simples, é um processo versátil. Você mudando ali o seu molde, faz bem dizer qualquer tipo de peça. Tem uma natureza economicamente competitiva, né? Então ele se torna barato produzir peças através da fundição. Por quê? Porque esse processo tem altas taxas de produção e a possibilidade de redução de etapas da fabricação de um produto. Então lá, você juntou lá sucata, por exemplo, vamos pegar um exemplo das latinhas de alumínio lá, ó. Pegou um lote de latinhas de alumínio lá que reutilizar aquelas latinhas. Vai colocar lá num cadinho, vai levar num forno, vai fundir esse alumínio e depois vai despejar ele em um molde da peça que tu quiser, né? Uma vez feito isso, solidificou, tu tem a peça pronta. E não necessita, por exemplo, quando eu falei lá do processo de beneficiamento de alumínio, toda aquela etapa de extração do alumínio da natureza, do processamento dele, que tinha vários problemas de contaminação para o meio ambiente. Então a gente elimina toda essa etapa e parte então para a produção das peças a partir do alumínio reciclado. Então, um único processo também de conformação viável em alguns casos. Então, tem peças que não seriam viáveis a gente obter por outros processos ah, de conformação. Então, tem algumas peças que elas não são passíveis de obtenção por laminação ou por trefilação, enfim, ou até por um processo de soldagem. A única forma possível é o processo de fundição. Assim como tem peças também que a gente pode não conseguir obter através da fundição e aí ter que, ter que utilizar esses outros processos de produção. Então, vantagens funcionais desses processos. Então, possibilidade de projetar os contornos internos e externos, independente de qualquer outro requisito. Então, reentrâncias na peça, particularidades da superfície ali, algum rebaixo ou alguma saliência na superfície, tu consegue projetar e depois, na hora da fundição, o metal líquido vai se alojar nas cavidades do molde e vai representar o que tu projetou.
Possibilidade de alocação de metal em locais específicos nos quais são necessárias algumas propriedades, como rigidez, resistência ao desgaste, resistência à corrosão ou máxima resistência às tensões dinâmicas. Então, a fundição te dá essa flexibilidade, né, de tu direcionar o metal para alguma região específica dentro do teu molde. Possibilidade de produzir uma peça complexa usando um único ciclo de fabricação. Então tem peças que tu tem lá, tu pega um bloco metálico, tu tem que usinar, tu tem que planar, tem que fazer algum desbaste, tem que fazer furo, tem que fazer uma série de outros tipos de usinagem até tu conseguir obter a peça final. Na fundição não. Na fundição, em uma única etapa, tu consegue resolver esse problema. Possibilidade real de obter peças com bom acabamento superficial. Então a gente vai ver depois que tem alguns tipos de fundição específicos que nos dão essa capacidade. A gente ter tolerâncias dimensionais bem estreitas e peças com um ótimo acabamento superficial. Muitas das vezes tu não precisa nem executar o processo ali de lixamento ou polimento. A peça tal qual ela sai da fundição, ela já tem um ótimo acabamento. Então, uma parte importante também dentro da fundição é os moldes e os machos. Aí a gente vai ver agora o que são esses moldes e o que são esses machos. Então, o molde é o dispositivo no qual a gente vai colocar o metal fundido, né, para que a gente tenha a peça desejada. Ele é feito normalmente de material refratário, que é basicamente areia e algum tipo de aglomerante. Esse material, então, a gente vai colocar sobre o modelo, né? A gente vai ter o nosso modelo lá em metal, em isopor, em madeira, enfim, tem uma série de materiais que a gente pode fazer esse modelo. Vai colocar ele dentro de uma caixa e vai ir colocando areia, essa areia misturada com aglomerante. E vai colocando sobre esse molde, vai ali dando pequenas batidinhas, vai compactando essa areia para ela pegar todas as formas do molde. Depois a gente vai retirar esse modelo, né? A gente vai retirar esse modelo lá que foi feito em madeira ou isopor, enfim. E vai ficar ali, naquela areia, aquele espaço vazado com as características do modelo. Uma vez feito isso, depois a gente projeta os canais de alimentação ali. E o metal líquido, quando entrar, vai preencher a cavidade desse modelo aí, desse molde. E a gente vai ter a peça pronta. Então ali é um exemplo, naquele caso ali é um, é um molde de aço, né? Que é um tipo específico de processo de fundição, que é feito em uma série em grande quantidade, né? São peças em série. E se optou então por moldes metálicos. Então pode ser também empregado esses moldes metálicos aí, principalmente no processo de fundição sob pressão e no processo de fundição em coquilha. Os machos, então, que eu comentei, são dispositivos feitos também em areia, que vão ter a finalidade de formar vazios, ou seja, vão formar furos e reentrâncias nas nossas peças. Eles são colocados nos moldes antes que eles sejam fechados para receber, então, o metal líquido. E ali a gente tem um exemplo. Essa parte aqui seria o que a gente chama do macho, né? Então, quando preencher essa cavidade toda com metal líquido, vai ter aquele inserto ali no meio, aquele macho. Uma vez que a gente retira, depois de solidificado, a peça vai ter um furo onde tinha ali o macho. Então, a gente parte para a etapa da moldação, que é a construção dos moldes. Então, a gente pode ter moldes permanentes, quando a gente tiver produção de peças em série, né, em grandes lotes, a gente vai acabar optando por ter moldes permanentes, que seria muito dispendioso de tempo e de trabalho se para cada peça a ser fabricada a gente tivesse que fazer um novo molde em areia. Quando a gente tem uma grande produção, a gente acaba optando por moldes em aço ou outro tipo de material metálico.
Esses moldes eles podem ser diversas vezes reutilizados, né? Então normalmente são de materiais metálicos, como os ferros fundidos, aços ferramentas resistentes ao desgaste e ao calor. Para fundição de ligas à base de alumínio e de zinco. Moldes matrizes para a base de ligas de níquel, cobalto, molibdênio e tungstênio para fundição de ligas à base de cobre, através de processos de fundição por gravidade ou sob pressão. Então, se a gente tiver uma necessidade de produção de grande quantidade de peças, a gente vai acabar optando por esses moldes permanentes. Cuidados que a gente tem que ter: o aço, o material que a gente for fazer esse molde, ele tem que ser resistente ao calor, então. A cavidade do molde, então, e os canais de vazamento, eles são obtidos por usinagem. Durante a fabricação, esses moldes permanentes são submetidos a ciclos de temperatura e de tensões variados, além do desgaste pelo atrito com a peça. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter. Outra questão muito importante é a parte de projetos, que a produção desses moldes ela é extremamente cara. Então, antes de ser produzidos os moldes, a gente tem que ter em mente se o desenho está foi bem dimensionado, se a peça tá de acordo, foi bem dimensionada, foi bem desenhada, se as especificações estão certas, para não acabar tendo um gasto dobrado, uma vez que se você produz um molde, se ele tiver errado, vai ter que produzir outro, e aí os custos são muito altos. Então, além dos moldes permanentes, a gente tem também os moldes que a gente chama de colapsáveis, que eles vão ser destruídos a cada peça produzida. Então, esses são mais comuns, né, mais baratos de ser fabricados, são feitos a partir de materiais refratários, como areia, assim como também os machos, que podem ser também colapsáveis à base de areia. São utilizados em pequenas e médias escalas de produção, e os machos também em pequena, média e grande escala de produção. Então, quais são as características que essa areia tem que ter para ela ser utilizada então em um molde? A primeira característica que ela tem que ter é a plasticidade. Você tem que ter ali, essa areia tem que ter a capacidade de tu pegar e moldar ela, seja ela nos vários cantos da peça, no canto da caixa, e ela tem que resistir também aos esforços. Uma vez que tu moldou essa areia em volta do modelo, quando você vai tirar esse modelo lá de dentro, essa areia ela não pode quebrar, ela tem que resistir então a esse esforço. Ela tem que ter uma determinada consistência, porque ela tem que reproduzir e conservar a forma da cavidade após a extração do modelo. Ela tem que ter uma refratariedade, porque obviamente a gente vai estar despejando ali dentro um metal líquido com temperatura elevada, então ela tem que suportar essas temperaturas elevadas. Ela tem que ter permeabilidade, porque com a entrada no metal líquido vai automaticamente sair o ar e os gases que podem se formar ali dentro, e a areia tem que permitir essa saída de gases, senão vai gerar uma série de defeitos na peça depois. E outra característica muito importante é a colapsibilidade. Uma vez que tu fez ali a peça, que ela solidificou, tu tem que ter a capacidade de quebrar essa areia para poder retirar essa peça. Tipos de areia que são utilizados então na moldagem com areia. Areias de faceamento, que vão ser as que vão formar as faces da peça, ficando diretamente em contato com o material líquido, e vão ser, portanto, melhores preparadas em suas características. Areias de enchimento, que vão ser aquelas para encher a caixa, onde são feitos os moldes. Então, após os modelos estarem revestidos pela areia de faceamento, vão servir como apoio para essas. Então, a primeira ali a gente vai utilizar para ter um cuidado maior ao encostar no modelo ali, né? Para ela preencher todas as reentrâncias do modelo e tudo mais. Depois a gente vem com uma areia um pouco mais bruta, que é a areia de enchimento, que aí é a parte que vai dar o suporte, né? Que vai segurar ali o modelo.
E depois a gente tem também as areias dos machos, que vão ser utilizadas então para a confecção das partes pré-formadas colocadas no interior da cavidade do molde. Então, a combinação dos requisitos funcionais desses moldes de machos vão depender do peso da peça e do conjunto da peça molde, da composição da composição química da liga que a gente vai utilizar, das propriedades do material fundido e do nível de qualidade desejado para o produto. Então, se a gente tiver peças de dimensões muito grandes, por exemplo, se torna um pouco mais difícil a utilização de processos de fundição que utilizem moldes com areia. Por quê? Porque acaba que a peça é muito grande, o peso dessa peça também vai ser muito grande e a areia acaba colapsando, ela acaba se quebrando. Então, nesses casos, a gente tem que acabar optando por outros processos. Ah, da mesma forma, a gente tem que ter em mente a composição química da liga, se ela não vai de alguma forma degradar a nossa areia, de uma forma rápida, melhor dizendo. As propriedades que o material fundido tem que ter, então, dependendo do tipo de propriedade, não vai poder ser feito lá em fundição por areia, em função das velocidades de solidificação. E, e por último, também a qualidade do material final, da peça final, né? Tem alguns processos de fundição em areia que não dão uma qualidade tão boa, qualidade superficial tão boa. Isso tem que ter em mente. Então a confecção de moldes e de machos elas vão ser feitas a partir da seguinte mistura: uma areia de base, mais a adição de aglomerantes, plastificantes, aditivos especiais para melhorar uma ou outra característica que a areia tem que ter. E também às vezes vão se utilizar tintas no recobrimento superficial da cavidade do molde. Pode-se utilizar todos esses materiais juntos ou, em alguns casos, apenas um ou dois deles. Em fundições mais simples, a gente vai utilizar ali uma areiazinha de base com a adição de algum aglomerante. Não vai precisar nada mais. Então, areias para moldes, a gente vai ter os moldes, as areias a verde, que vão ser uma mistura então de areia ali de bentonita mais água, ou então areias com aglomerados poliméricos, então aglomerados com resinas. As areias para os machos, então, vão ser feitas a partir de aglomerantes orgânicos e inorgânicos e areia. O processo começa uma vez que a gente tem lá o nosso modelo pronto, a gente vai colocar ele dentro de uma caixa, como está aqui nas nossas imagens aqui. A gente tem o nosso modelo, vai colocar em volta desse modelo a nossa areia de faceamento, se a gente tiver que ter um cuidado maior, ou então a própria areia de enchimento já vai ser suficiente para isso. Colocou ali o modelo, preencheu com areia de faceamento, a gente vai colocar areia de enchimento e vai começar o processo de socamento manual ali, né? Vai começar a bater nessa areia para ela ir compactando, preenchendo todas as cavidades. Ou então por algum processo de compressão. A gente coloca lá a areia, vem lá um êmbolo lá e começa a comprimir essa areia ao redor do nosso modelo. Pode ser feito também através de ação vibratória. A gente vai ter uma mesa vibratória, vai colocar o modelo, vai colocar a areia, vai executar o processo de vibração e essa areia então vai se compactando dentro da caixa. Ou então através do arremesso, que é um modo mais rústico. Tu vai atirar essa areia a uma determinada altura ali, ela vai caindo em cima do modelo e vai se compactando. Então, modelo, a gente só fala no modelo. O que que é esse modelo? Normalmente é o nome dado à peça que vai servir para imprimir no molde a forma ou negativo da peça que a gente quer. Então é como se a gente tivesse a peça propriamente dita. Eu quero fazer lá um peão de xadrez, por exemplo. Eu vou ter que ter um peãozinho lá em madeira, que vai ser a forma que eu quero. Vou colocar ele dentro da caixa e esse modelo aí vai servir como negativo da peça que eu quero.
Então, para a confecção do modelo, normalmente a gente pode utilizar madeira, plásticos como uretano, o isopor, né? E metais como alumínio ou ferro fundido. Cada um a gente vai optar em função do processo de fundição a ser utilizado. Ah, ah, os mais comuns ali vão ser a madeira e os moldes metálicos, então os modelos metálicos. Então, durante a fabricação desse modelo, devem ser considerados pelo projetista ou o modelador, né, sobre dimensões do modelo. Por que a gente tem que pensar, a gente tem que sobredimensionar esse modelo? Porque uma vez que a peça foi solidificada, ela pode ter alguns defeitos superficiais. E a gente tem que contar muitas vezes com esses defeitos e que a gente vai necessitar de etapas de usinagem depois. E essa usinagem vai acabar retirando alguma camada superficial. Então a gente já fabrica esse modelo com uma dimensão maior para depois no processo de usinagem a gente acertar ali a dimensão da peça. E também muito em função que durante o processo de solidificação ocorre uma contração da peça. Então a gente tem que ter em mente fazer esse modelo um pouquinho maior para que quando ocorrer a contração a peça não fique com dimensões menores que as especificadas. Então aqui a gente tem um exemplo num modelo feito em madeira, já com as diversas reentrâncias que tem ali, saliências que a peça deve ter. Características importantes então que esse modelo e que a caixa de marcha ela tem que ter. Uma questão muito importante é evitar a formação de cantos vivos. Por quê? Esses cantos vivos eles vão dificultar a extração do nosso modelo. Eles vão servir depois como concentradores de tensão. Uma vez que a peça está solidificando, aquele canto vai concentrar tensão. Se for gerar algum tipo de defeito, ele vai migrar para essa região do canto. Então a gente tem que utilizar nesses modelos e nas caixas os raios de arredondamento, o raio interno e o raio externo. Então, por quê? Porque eles vão evitar a quebra do bolo durante a extração do molde, vão evitar a quebra da areia, evitar ressecamento e erosão da areia durante o preenchimento do metal na cavidade do molde. Então, se tiver algum canto vivo, um metal líquido vai entrando ali, naquele canto vai gerar um fator de turbulência que vai começar a erodir a areia. Vai evitar a formação de trincas devido às tensões internas, como eu comentei, evitar também o superaquecimento e a sinterização da areia nesses cantos. Por quê? Porque naquele canto vai se concentrar a maior quantidade de calor dentro do molde e vai acabar que aquela areia, naquele ponto ali, ela vai começar a sinterizar, vai começar a queimar. Evita-se também rechupes devido à contração de calor nesses pontos quentes. Então, cantos externos do modelo devem ser levemente arredondados para produzir o aparecimento, para reduzir o aparecimento de rebarbas. Bastante comuns, então, devido a pequenas batidas ao manipular o mesmo. Evita também cantos duros e quebradiços devido ao superresfriamento que prejudica a usinagem. Então, na parte externa, se a gente tiver esses cantos vivos, ali no momento que ocorrer o processo de solidificação, ali vai ficar uma rebarba naquele canto. Então, quando a gente está manipulando o molde, acaba que essas pequenas batidas vão dar surgimento a essas rebarbas depois. E também, se aquilo virar um ponto quente, a gente pode ter ali uma concentração diferente do metal naquele canto. Pode ter ali naquele canto diversos defeitos, como inclusões, porosidades, enfim. Então a gente evita que esses modelos, essas caixas aí tenham esse tipo de característica. Então normalmente a gente vai utilizar os seguintes valores. Nos raios externos a gente vai ter ali raios de 1 a 3 milímetros. Já os raios internos a gente vai utilizar 1/3 da média das medidas das espessuras que formam o ângulo. Então como está ali na imagem.
A gente vai ter as espessuras, a gente faz um cálculo ali e o raio vai ser 1/3 da média dessas medidas aí. Então isso é muito importante. Se a gente tiver esses tipos de raios, a gente vai acabar levando uma série de defeitos para nossa peça, ou no momento que a gente for retirar esse modelo aí, a areia vai acabar quebrando naquele ponto ali, e isso não é o ideal. Então, caixas de machos, normalmente elas são fabricadas em madeira e servem então para produzir os machos, geralmente que são de areia, né? Então a gente tem a nossa caixinha ali em madeira, com o lugar então onde a gente vai colocar o macho. Aqui é um exemplo, tem o nosso modelo já preparado para receber ali o macho. Vai ter os canais desse macho então. Uma vez que está na caixinha lá da areia, a gente tem as formas do nosso modelo e o macho colocado aqui no meio. Depois de solidificado, a gente tira essa areia, tira esse macho aí. Como ele é em areia, né? É só a gente quebrar ele e a gente vai ter lá então o furo, o duto, o canal que a gente quiser. Canais de alimentação e maçalotes. Então são outros partes importantes dentro do processo de fundição. Então os canais de alimentação ou canais de enchimento, como o nome diz, vão ser as vias ou condutos por onde o metal líquido vai passar até chegar no molde. E os maçalotes, o que são esses maçalotes? Eles vão ser uma espécie de reserva de metal que vai preencher os espaços que vão se formando à medida que a peça solidifica e se contrai. Então, uma vez que a gente está despejando lá o metal líquido, ele vai começar a preencher as cavidades lá do molde. E esse metal, uma vez que ele atinge essas paredes, ele já começa a solidificar. E os maçalotes vão ser justamente uma reserva ali de metal para que com essa reserva a gente tenha metal líquido suficiente para preencher toda a peça. Então o maçalote ele é colocado na parte da peça que se solidifica por último, ou seja, ao lado do ponto quente da peça, a fim de que os defeitos de fundição fiquem no maçalote. Então, se porventura tiver ar, tiver algo no processo de fundição geral, alguma quantidade de gases ou tem algum tipo de rechupe, como o maçalote vai ser a última parte de metal a se resfriar, a gente acaba direcionando todos os defeitos para esse maçalote. Então, o metal líquido ele deve ser vazado então no canal de alimentação a uma temperatura superior ao início da solidificação, né? Isso é um pouco óbvio, que a gente tem que ter um intervalo para que ele flua para dentro do molde e só após um tempo ele solidifica. Então, a gente coloca a gente sobreaquece esse metal líquido um pouco mais para evitar então que ele acabe solidificando antes do preenchimento do molde. Então a diferença entre a temperatura de vazamento e o início de solidificação vai corresponder a esse grau de sobreaquecimento do metal líquido. Após o preenchimento do molde, vai ocorrer o resfriamento do metal em 3 etapas. Primeiro, resfriamento da liga no estado líquido. Ela começa a perder temperatura, mas ainda está em estado líquido. Resfriamento da liga durante a sua solidificação, então igual ao processo de enlingotamento, lá vai se solidificar das paredes para o núcleo, né? Uma vez que esse metal ele entra em contato com as paredes do molde, ele já começa a solidificar. E por último, a gente vai ter o resfriamento da liga no estado sólido até a temperatura ambiente. Então é muito importante, principalmente no resfriamento durante a solidificação e no resfriamento no estado sólido até a temperatura ambiente, um controle bem adequado. Por quê? Durante a solidificação, porque a gente pode conduzir a uma melhor estrutura de solidificação, como a gente viu lá no lingotamento. Lá a gente tinha que quebrar aquela estrutura dendrítica para formar uma estrutura equiaxial. Aqui, em alguns processos, isso pode ser interessante também, dependendo das propriedades que a gente quer. E outra situação, então,
é no resfriamento no estado sólido até a temperatura ambiente. Por quê? Porque durante esse resfriamento vai ter as diversas transições de fase possíveis para aquele material. E se a gente quiser, se é um material que tem facilidade de formação de martensita e essa martensita é indesejável, a gente vai ter que controlar melhor essa solidificação até a temperatura ambiente, a velocidade dessa solidificação. Então, cada um desses processos de solidificação ele vai ser acompanhado de uma contração do metal. E essa contração do metal, então, ela pode dar origem aos defeitos de fundição. Principais ligas que são usadas em fundição. As principais, então, vão ser as ligas ferrosas, principalmente os ácidos carbonos e os ferros fundidos. Entre as ligas não ferrosas, que também são utilizadas, a gente tem muito comum a utilização de ligas de alumínio, ligas de cobre e as ligas de zinco. Então essa basicamente é uma introdução desse processo. Agora na continuação da aula a gente vai ver cada um desses processos de fundição, quais são as características de cada um, quando a gente deve optar por utilizar um ou outro. Vamos ver também a parte de projetos, toda essa questão que a gente abordou acerca dos raios e outras particularidades que a gente tem que abordar na parte de projeto, a parte de projeto dos canais de descida, de alimentação, os erros comuns que são feitos e acabam gerando defeitos nos materiais fundidos, entre outros.